Olá, eu sou o Max Geringer e esse é o podcast Giro Industrial. Hoje nós estamos aqui com uma autoridade em veículos automotivos, o Sérgio Habib. Obrigado, Sérgio. Tudo bom, Max? Bom. O Sérgio nasceu em São Paulo em 1958 e quando ele tinha 3 meses de idade ele pronunciou a primeira palavra automóvel. Brincadeira, mas Sérgio, você fez aqueles cursos normais, primário, ginásio, depois você fez algum curso técnico? Eu estudei no Lycée Pasteur. Meus pais são judeus franceses que sofreram muito durante a guerra. Eles imigraram para o Brasil em 55. Eu nasci em 58, 3 anos depois. E francês, quando emigra num país, ele vive num cluster. É muito difícil o francês fazer amizades com brasileiros e tudo. Então, eu falei francês antes de português. Fui alfabetizado em francês antes de ser alfabetizado em português. Ainda hoje eu sonho em francês. Ou seja, eu sou aquilo que se chama de perfeitamente bilíngue. Que é o seguinte, eu estou muito confortável falando português e muito confortável falando inglês. E pessoas verdadeiramente bilíngues são raras. Meus pais não eram. Meus pais tinham sotaque quando falavam português. Aí eu estudei no Lycée Pasteur, na Vergueiro, o Lycée Pasteur francês. Uma escola muito boa, gostei muito, severa. Meu irmão não gostava muito, minha irmã também não, mas eu gostava. Depois eu fiz engenharia na FAAP. Que modalidade? Eletrônica. Eu entrei na Mauá com 17 anos e meio. O primeiro dia que eu fui na Mauá, eu nunca mais voltei, porque eu levei 2 horas e meia de ônibus para ir, 2 horas e meia de ônibus para voltar, porque eu não tinha carta, eu tinha 17 anos e meio, eu não tinha carro. Eu falei, não dá para fazer 5 horas de condução para fazer uma escola. Aí, como a FAAP, eu também entrei na FAAP, eu fui na FAAP, que era, vamos dizer, mais perto de casa. Ou seja, o teu enorme conhecimento do mercado automobilístico não tem nada a ver com escola. Não tem nada a ver com escola. Você não estudou isso na escola? Não, mas na prática, mesmo quando você é engenheiro, conforme você vai subindo na carreira, você deixa de desenhar e você começa a gerir pessoas. E o que é engraçado é que a escola ensina a gente a fazer coisas técnicas. E depois de alguns anos de carreira, ninguém mais faz a coisa técnica, porque quem faz são os engenheiros recém-formados. E a gente faz, basicamente, a gente é promovido, vira gerente e gere pessoas. E a faculdade não aprende a gente a gerir pessoas. Então, eu sou engenheiro eletrônico, ainda assino planta, para quando a gente faz uma concessionária, sou eu que assino, mas não uso, vamos dizer, meus conhecimentos técnicos de engenharia. É mais o raciocínio, né? A gente fala que, quando é garoto, eu dava aula de matemática e física em francês para alunos do liceu, o que era muito bom, que não tinha concorrência, então era caro a minha aula e o pessoal pagava, e era boa. E as mães falavam para mim, eu tinha 20, 21 anos, mas meu filho nunca vai usar esse conhecimento de matemática. Eu falei, não, mas ele aprende a raciocinar. Então, na prática, a gente aprende a raciocinar. Mas o problema lá de eu resolver uma integral em matemática, isso nunca nós vamos fazer na vida. Mas aprender a raciocinar é muito importante. Beleza. Com que idade você dirigiu pela primeira vez na vida, você se lembra? Primeira vez eu devo ter dirigido, tinha uns 14 anos, em Campos do Jordão, com meu pai. Circuito fechado? Ele tinha um Cinca Chambord, faz tempo. Mas eu sempre gostei de carro. Então, eu era aquele garoto que colecionava 4 rodas, colecionava auto esporte, oficina mecânica. Eu tinha todos os... Porque na época não tinha internet. Então, eu tinha todos os cadernos num canto do meu quarto. E eu era aquela pessoa que, quando alguém de 30 anos ou 40 anos quer comprar um carro, chega para o moleque de 12 e fala, escuta, o que você acha desse carro? E eu conhecia tudo e todos. E na época não tinha Google. Então, eu sempre tive assim, essa paixão por carro. Eu só queria dizer que, dependendo da idade de quem está nos vendo agora... Eles nem sabem o que é isso daí. Cinca Chambord, vigilante rodoviário, precisa assistir. Se o pessoal é bom, os outros vão dizer, o quê?
Então, foi um carraço. Você sabe que quando eu falo com as pessoas, eu sempre penso, será que essa pessoa viu o Ayrton Senna ganhar uma corrida? Porque aqui no estúdio tem pouca gente que viu o Ayrton Senna ganhar a corrida. É verdade. Que a última corrida ele ganhou faz 30 anos. Foi. E quem nasceu na década de 80 tinha 4 anos. Na década de 90 tinha 4 anos quando ele morreu. Não lembro, nunca assisti o Ayrton Senna, mas para mim o Ayrton Senna foi uma realidade. Eu admirava muito o Ayrton Senna. O teu primeiro carro próprio? Meu primeiro carro comprei com meu dinheiro, foi um Passat LS 3 portas, azul claro, placa JC 1770. E meu segundo foi um Passat TS, também comprei com meu dinheiro, em 77. Meu primeiro foi em 76, quando eu fiz 18 anos. Uma coisa interessante do Passat, era um carro que durava muito. E por isso ele envelhecia, né? Então eu tinha parentes assim, eu tenho um Passat 76, isso 20 anos depois do Passat, não acabava mais o carro. O Passat né? TS era o carro esportivo da época, tinha motor 1.6 com 85 cavalos, carburador duplo. Gente, 85 cavalos hoje é nada. Motor 1000 tem mais que isso. Mas isso foi evolução tecnológica. Tem uma coisa interessante. As pessoas falam, para ter sucesso tem que seguir sua paixão. Para ter sucesso tem que seguir aquilo que você tem talento para fazer. Porque seguir paixão, se você não tem talento nessa paixão, por exemplo, eu gosto de cantar. Se eu não sei cantar direito, a minha paixão é cantar, eu nunca vou ser um cantor de sucesso. Então, esse negócio que a gente tem que seguir, a gente tem que fazer o que a gente gosta, mas principalmente, na minha opinião, a gente tem que trabalhar naquilo que a gente tem talento para fazer. E se a gente tem talento para fazer algumas tarefas, a gente tem que se especializar e fazê-las bem. Mas esse negócio de seguir sua paixão para um jovem é perigoso. Qual era o seu talento na juventude? Eu sempre tive muita iniciativa. Meu pai tinha um negócio dele, eu palpitava, mesmo quando era jovem. Eu sempre fui muito curioso. Curiosidade é super importante. Eu tenho 8 netos. E eu vejo bem, os netos mais curiosos são os mais espertos. Interessante, viu, Sérgio? Essa é a segunda vez que essa palavra aparece. Já apareceu numa outra gravação. Quer dizer, você não será criativo se não for curioso. Você começa sendo curioso, desde criancinha. É o que faz aquelas perguntas e todo mundo fica irritado quando você pergunta, porque você é o único que viu aquilo, né? Aquilo se transforma em criatividade. Hoje tem muita coisa ali de, não, a partir de amanhã cedo você tem que ser criativo. Não vai funcionar assim nunca. Então, o seu primeiro emprego com carteira foi? Eu trabalhei com meu pai. Eu aprendi muito trabalhando com meu pai. Ele tinha uma empresa metalúrgica com 100 funcionários. E eu aprendi muito trabalhando com meu pai. Trabalhar com o pai é muito difícil. Meu filho trabalha comigo. Minha filha também trabalha comigo. E trabalhar com o pai é muito difícil. Meu filho sofre, porque é difícil trabalhar com o pai. Eu trabalhei com meu pai, apanhei muito trabalhando com meu pai, no sentido psicologicamente, porque meu pai era um homem duro, mas eu aprendi muito. Eu aprendi o que fazer e o que não fazer com meu pai. Foi muito bom. Ele era um pai severo. Falava pouco, exigia muito. Não é mais assim, né? Os pais hoje são diferentes, né? Hoje a gente ganha prêmio para chegar em 10º, prêmio de consolação, de participação. Prêmio de participação. O problema é que a vida não paga prêmio de participação. É isso aí. Depois você teve um Lava Rápido? Comecei com um Lava Rápido, parei de trabalhar com meu pai. E eu me lembro super bem, eu falei para o meu pai, eu tenho um irmão e uma irmã, eu falei, escuta, eu não vou trabalhar com você e criar renda futura para o meu irmão e minha irmã, eu quero ter meu business. Okay. Aí eu abri um Lava Rápido, ele abriu o dia que o Tancredo morreu, em abril de 85. Depois do Lava Rápido, eu tive centros automotivos, que a gente abriu, na época eu abri com Carrefour, eram centros tipo lojas de Pascoal, instalava e fazia revisão, instalava acessórios que o Carrefour vendia, fazia revisão, etc. Até
90, tive um restaurante, uma calamidade meu restaurante. Eu não sei cozinhar, assim, eu tive um fast food, perdi muito dinheiro no fast food. E depois, quando o Collor abriu uma importação, aí sim, a importação de automóveis no Brasil, em 90, foi disruptivo. Porque... Posso chegar lá daqui a pouquinho? Desculpa, Sérgio. É que a década de 80, a década perdida no Brasil, deve ter sido a mais complicada para você, mas foi quando você começou com o negócio automotivo, né? Foi. Eu vi muitas entrevistas suas, eu acho que você pula uma parte que é tremendamente importante para todo mundo que está ouvindo. Como é que você consegue? A gente ouve você falar, diz assim, não, eu abri lá um centro automotivo no Carrefour. Pô, o que aconteceu? Você chegou um dia de manhã na loja do Carrefour, gente, posso abrir um centro automotivo, né? Na realidade, lá eu tive... Sorte é importante. Sorte é importante. E eu estava em contato com o Carrefour para abrir Lava Rápido. Mas Lava Rápido não dá dinheiro. É um business muito complicado. E a loja do Rio tinha... um centro automotivo que eles tinham montado e que eles estavam operando. E no Carrefour, na época, a estrutura é descentralizada, o diretor da loja decidia se ele queria operar ou não. E o diretor da loja, ele chamava Washington, eu lembro super bem dele, eu fui falar com ele, ele falou, olha, Lava Rápido, não sei se me interessa aqui, mas eu tenho um centro automotivo que a gente montou, eu não quero tocar. Eu tinha um em Brasília, no Carrefour de Brasília, aquilo lá só dá problema, eu não quero tocar. E eu aluguei o centro automotivo deles. E foi assim que eu comecei. Foi porque aí sim o business começou. E tem mais, e aí de novo eu digo, sorte é importante. A minha primeira loja, que foi a loja do Carrefour da Barra da Tijuca, sempre foi o melhor centro automotivo da empresa. Se minha primeira loja fosse a segunda que eu abri foi em Aricanduva. Nunca ganhei dinheiro lá. Eu não teria crescido. Então, por exemplo, você se chama, sei lá, Baked Potato. Você começa com 3, 4, 5 lojas. Eles estão sofrendo hoje economicamente. Se as primeiras lojas não forem as melhores, você acha que o business é ruim, ou você não ganha dinheiro e você não cresce. Então, é muito importante, quando a gente abre um negócio, um comércio, que as primeiras lojas, e aí é sorte, tem que ser as melhores, porque senão elas não geram recurso para você crescer. Então, por exemplo, você pega a Van, a primeira loja dele foi a mais rentável, e isso ajuda muito. É o que aconteceu comigo, minha primeira loja foi super rentável. Aí o Collor abriu importação. Aí termina a década de 80, você estava com 31 anos, né? Sim. Estava feliz com as suas automotivas. Sim, mas eu era Mas aí tua vida ia mudar. Esse é o capítulo, né? Porque centro automotivo é um business relativamente pequeno. Claro. Aí o Collor abriu importação. Quando você tem uma disrupção no mercado, qualquer tipo de... por exemplo, carro elétrico agora, importação liberada para carro, era proibido importar carro fazia 20 anos no Brasil. Geralmente, os players que são na tecnologia antiga ou na distribuição antiga, eles não conseguem facilmente mudar para nova tecnologia ou para novo sistema de comércio. É só você ver, por exemplo, o varejo, o que acontece hoje no varejo com o Mercado Livre, que é a empresa mais valiosa, uma das mais valiosas da América do Sul, da América Latina, depois da Petrobras, eles não têm nada de loja física. E você vê Magazine Luiza, Casas Bahia, lojas americanas, lojas Marisa, essas lojas todas que têm estrutura física, elas não conseguem ser competentes na nova tecnologia. Elas não conseguem. Porque a loja física fica lá e o cara está acostumado à loja física, etc. Quando abriu uma importação, como eu tinha essa cultura francesa, imediatamente eu pensei, eu vou trazer uma das 3 marcas francesas, Peugeot, Renault, Citroën. Na época, o que não é mais verdade hoje, o produto da Citroën ele tinha uma característica muito peculiar. Suspensão subia e baixava, etc. E você vender algo diferente
é sempre muito bom, porque você tem um produto diferente. Eu não quero vender carro para todo mundo, eu quero vender carro para algumas pessoas. Hoje, por exemplo, a gente vende carro elétrico e eu não acredito que o mercado de carro elétrico no Brasil tem um futuro grande. Não vai ter. É outra entrevista, é outra Não, essa história, é a última pergunta. mas não vai ter. Porque o Brasil... Bom, a gente fala no final, mas não vai ter. Mas eu vendendo carro elétrico, estou feliz. Certo. Porque eu não quero vender para todo mundo. Então, no caso no caso da Citroën, eu escrevi para a Citroën. Provavelmente você tinha concorrentes. Quer dizer, o Collor abriu... Eu me lembro que o Collor falou que o carro brasileiro era uma carroça. Quer dizer, foi a frase dele que ficou famosa. Bom, aí vamos poder importar carros de diversos países do mundo. Quer dizer, você descobriu isso rapidinho? Ele abriu em março de 90. Em abril de 90, eu escrevi para a Citroën. Na época era fax. Telefonei. Em junho, eles vieram para o Brasil para fazer uma visita e visitaram alguns candidatos, mas na época, 90, tinha pouco concorrente que era concessionário de carro. Só tinha 4 marcas. Na época, a Volkswagen tinha 40% de share, a Fiat tinha 20%, a Ford tinha 20%, a GM tinha 30%. Acabou. Ou 20%. Mas a Volkswagen liderava de longe. E esses concessionários, eles ganhavam dinheiro. Ganharam muito dinheiro em 86 no plano cruzado, etc. E eles falavam, não, isso não me interessa, isso não vai funcionar. O brasileiro não vai comprar carro importado. Então, eles tinham 2, 3 candidatos, mas aí meu conhecimento da cultura francesa foi muito importante, porque eu escrevi para eles, eles vieram, a gente passou um dia e meio juntos, mostrei os centros automotivos. Eles tinham outros candidatos além de você quando vieram ao Brasil? Tinha 3 candidatos. Tinha eu e mais 2. Mas os 2 não eram fortes no ramo, etc. Não tinha tanta concorrência, que foi bem no comecinho. Aí eles comentaram que tinha um problema, que a gasolina nossa tinha álcool, 22% de álcool, e que eles achavam que o motor deles não ia resistir. Eles foram embora. Quando eles foram embora, eu falei, bom, eu preciso ir lá e fechar o meu contrato de importação com eles. A gente estava em julho, comecinho de julho. Meu 4º filho nasceu em setembro, 6 de setembro. Minha mulher, na época, estava grávida. Eu me separei, casei depois, faz 30 anos, com minha segunda mulher. E eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para lá 800 litros de gasolina brasileira, que tinha álcool, para a França. Isso antes de assinar, antes de nada, eles não sabiam. E para mandar gasolina para a Europa é complicado, porque tem que ser avião cargueiro, é proibido o avião de passageiro, é 50 litros por avião, não pode transportar mais porque é inflamável, e tinha 2 voos por semana. Ou seja, foi uma operação complicada. Eu comprava, levava lá para Guarulhos e mandava a gasolina para a França. E ela ficou estocada lá. Eu achei uma empresa que estocava a gasolina lá, porque estocar gasolina é complicado. Meu filho nasceu 6 de setembro, eu falei para eles, eu vou para a França, que não era verdade, posso visitar vocês em setembro, agosto, todo mundo está de férias lá. Eles falaram, você quer vir visitar a gente? Você pode. Mas eles não estavam com pressa de fechar. Aí eu fui lá, dia 12 de setembro, 13 de setembro, 14 de setembro, e eles chamaram o pessoal de pós-venda e falaram, olha, nós temos um problema. Gasolina. Nós temos que fabricar um carro, mandar para você, a gente não pode assinar nada enquanto a gente não souber se o nosso carro aguenta a gasolina brasileira. Eu falei, não tem problema, eu tenho 800 litros de gasolina esperando por vocês em Charles de Gaulle. E foi muito bacana isso daí, os caras ficaram impressionados e eu assinei contrato, dependendo se o carro ia aguentar ou não. Naquela viagem eu assinei contrato para metade do Brasil, durante 3 anos, de Brasília para baixo. E foi assim que eu comecei. Depois disso veio a Jaguar, em 94, quer dizer, já não era mais francês, né? Então já era outro idioma, e a Aston Martin em 2008. A Aston Martin era
Inglesa. Inglesa e americana. A Jaguar era americana, pertencia à Ford, e a Aston Martin, na época, era inglesa, ela pertencia à Ford e depois virou independente. Aí você foi procurado ou procurou? Não, procurei. Eu sempre gostei de Jaguar. E Jaguar, na época, a gente falava que tinha que ter dois, né? Porque quebrava o tempo todo. E a Ford, quando comprou a Jaguar, ela realmente consertou os problemas técnicos que a Jaguar tinha. E lá já tinha candidato. Lá tinha vários candidatos. Eu escrevi para eles e fui visitar eles. Muito importante. A gente acha que reunião de vídeo, tudo, contato físico é essencial. Eu vou para a China agora. Eu estou indo para a China na JAC Motors 7 vezes por ano. Já fui 4 esse ano. Porque é completamente diferente quando você está lá na frente da pessoa. E fazer reunião por vídeo, tem artigos. O MIT fez um estudo com a posição do olho da pessoa quando você conversa com ela fisicamente e quando você conversa de vídeo. E é provado que quando você está numa entrevista de vídeo com alguém, um candidato que você quer contratar, uma conversa que você tem com alguém de vídeo, a dispersão é gigantesca, você perde um monte de coisa. Então, mas você é antiquado. O MIT, quem fez a pesquisa, era tudo garoto de 30 anos, ninguém era antiquado lá. E o resultado dessa reportagem, que eu guardei, porque eu mostro para todo mundo, era cuidado com reunião de vídeo. Ninguém presta atenção. E quando você tem 3, 4 pessoas numa reunião de vídeo, então é um horror. Tem gente que coloca o celular na frente da tela, você acha que ele está olhando para você e ele está olhando o celular. O MIT pegou tudo isso, porque ele pegou o olho, onde fica o olho das pessoas. Então, eu viajo muito. Então, fui para a Inglaterra, visitei eles. E é assim, os ingleses, eles pertenciam à Ford. E a Ford falou, eu não quero vender Jaguar no Brasil. Porque são volumes pequenos, a gente aqui vende, na época eles tinham 20% de share, o mercado brasileiro era 1,5 milhão de carros, a gente vende 30 mil carros no Brasil, não me interessa vender Jaguar para vender 100 carros por ano. Mas quem mandava lá eram os americanos. O CEO era o Nick Shield, que depois foi número 2 da Ford no mundo, um cara sensacional que foi presidente da Jaguar da Ford no México. E o que aconteceu? Eles pediam um monte de informação. Um monte de informação. O inglês ele demora para tomar decisão. O americano é bem mais rápido. O francês também é mais rápido. O chinês é super rápido. O inglês demora. Eles demoram. E eles pediam um monte de informação super complicado para a gente. E na época não tinha o Google, não tinha nada. Você tinha que buscar informação na USP. Eles tinham problema com gasolina também, que a nossa gasolina tinha álcool. Petrobras, Mercado, Fenabrave. E eu tinha uma metodologia que era a seguinte, com a decalagem horária, tudo que eles pediam, que chegava no meu fax de manhã, que lá era tarde, eu tinha que responder até 2 da manhã, que lá era 5 da manhã. Então, eu sistematicamente respondia tudo que eles perguntavam. Eles me deram um contrato e Desculpa, num tempo que você não tinha Google. Não tinha nada. Onde é que você ia buscar a informação? Eu ia na Fenabrave, eu ia na Anfávia, mas eu ia pessoalmente. E eu já tinha Citroën. Era bem complicado, Eu tinha uma assistente esperta e ela me ajudava bem. Ela ia num lugar, eu ia num outro. Biblioteca, nossa senhora. Não é difícil explicar isso hoje? Não dá para entender. Hoje ninguém entende isso daí. Parece impossível, né, que você conseguisse informações sem ter um Google para pesquisar. Não, você procurava em pastas. Claro. Você ia na Fenabrave, eles falavam, você quer estatística de 3 anos atrás? Procura aquele arquivo. Prateleira 18. Aí você vai lá e procurava. 2, 3 anos depois, eu fui importador da Jaguar durante 20 anos. Adorei. Até a Tata comprar. Quando a Tata comprar, ela falou, a gente quer tocar a Jaguar. Okay.
Aí eles pegaram a Jaguar e me deram 2 concessionárias Jaguar Land Rover. E eu me lembro que eu perguntei para os ingleses, depois de 2 anos, por que vocês me escolheram? Porque tinha um monte de candidatos. Ele falou, porque aqui você era a piada, você era a joke, porque a gente falava, vamos perguntar alguma coisa complicada, vamos ver se ele responde hoje. Porque os outros não respondiam no mesmo dia. Eles ou não respondiam, ou levavam 3, 4, 5 dias, 1 semana, 2 semanas para responder. E eu respondia o dia seguinte. E eles falavam, a gente chegava de manhã, a gente sabia que no rolo de fax ia ter um monte de fax teu, com tudo que a gente tinha pedido na véspera. Isso para a gente foi fundamental. Então, como é importante a gente responder bem. E hoje eu trabalho com a China e eu falo sempre, quando vocês recebem um e-mail da China, vocês não precisam responder agora, porque com eles têm 11 horas de decalagem. Mas até às 8 horas da noite, a resposta tem que estar no e-mail deles. O cara tem que chegar de manhã no escritório, às 8 da manhã, que é 9 da noite aqui, e ele tem que estar com a resposta. Vocês não podem atrasar. Tem que responder no mesmo dia. Faz uma diferença gigantesca. Isso e o contato físico. Ou seja, está lá. Uma coisa que... Eu acho que você já não percebe mais isso quando fala, viu? Mas... quando você diz assim, aí eu fui lá e conversei com eles. Quer dizer, aí teve um trabalho de tentar estabelecer um contato, de se preparar, de saber. E uma coisa muito interessante a seu respeito é a tua capacidade, que é muito rara, de entender diferenças culturais. Às vezes não é... Dá para conversar com o chinês porque os dois falam inglês normalmente, né? Mas uma frase em inglês que você ouve não quer dizer necessariamente o que ela quer dizer em português. E isso deve ser dificílimo para aprender, Sérgio. O que acontece, você tem absoluta razão. E eu trabalhei com francês, ainda trabalho, porque eu vendo caminhão elétrico na Europa. Eu trabalho com francês, eu trabalho agora com espanhol, vou trabalhar com italiano. Eu trabalho com inglês, e inglês é bem diferente de francês, eles se odeiam basicamente. Francês e inglês se odeiam desde a guerra, desde Joana d'Arc. Faz 1000 anos que eles se odeiam. E eu era francês para eles. E não trabalhei com americano, mas eu trabalho agora com chinês. E é muito importante a gente entender as diferenças culturais quando você lida com povos diferentes. Por exemplo, a gente brasileiro é muito cordial. A gente chega, abraça, cumprimenta. Isso não quer dizer que a gente é amigo da pessoa. E tem um livrinho no consulado da França que fala como é que um francês faz quando ele chega no Brasil. E uma das frases que tem lá é assim: quando o brasileiro te convida para tomar um café na casa dele, ele não te convidou. A não ser que ele dê a data e a hora. Certo. Não, aparece em casa para tomar um café. Isso não é convite. Então, a gente é assim. Isso. A gente é um povo amável. Você pode ir, sorrir e depois fazer um processo contra a pessoa. Francês não é assim. Francês não se incomoda de ser desagradável. Turista brasileiro que vai em Paris sabe o que eu estou dizendo. Sofre. Francês é assim. Você chega num banco e fala, posso sentar aqui? Ele fala, o banco não é meu. This bench is public. Então, o francês é assim. Ele não se incomoda de ser ríspido. O brasileiro, não. O inglês é muito peculiar. A maneira o inglês tem de pensar. Eu li muito sobre os ingleses quando eu comecei a trabalhar com a Jaguar, porque para mim era importante. E eles têm vamos dizer, uma rivalidade escondida com os americanos impressionante, porque os Estados Unidos eram a colônia deles. Chinês. Nossa, chinês é um outro planeta. Tem um livro que chama On China, que o Kissinger escreveu, 900 páginas. Se você quer fazer negócio com chinês, leia On China. Não dá para fazer negócio com chinês sem ler On China. A cultura deles é completamente diferente, a maneira que eles têm de trabalhar é completamente diferente. E tem uma coisa importante quando você lida com o chinês, que é o seguinte: se você compra deles, você é cliente. Cliente lá é rei.
Então é assim, chinês é show me the money. Eles são super pragmáticos. Então, cliente é rei. Mas, quando você trabalha, por exemplo, com a China, e tem dezenas de empresas que trabalham, importam da China, tem uma coisa que eles não se incomodam, é de mandar para você coisas de qualidade não boa, achando que você é brasileiro. Então, quando você trabalha com uma empresa chinesa, verifica o que você traz antes de embarcar. Então, foi importante para mim fazer isso na Jaque. Eu ensinei um monte de coisa para eles. Não é má vontade, é a cultura deles. Por exemplo, para um chinês copiar o que um outro faz, é uma homenagem ao outro. Na cultura deles, você copiar alguém quer dizer que o que ele faz é muito bom, por isso que eu estou fazendo igual. Eu traduzindo isso para o mercado brasileiro, a gente vê como é complicado o que você está dizendo quando é brasileiro conversando com brasileiro. Fiz uma entrevista de emprego, eu acho que foi muito bem. Por quê? Aí ele disse que vai entrar em contato. Eu falei, não, isso quer dizer que você não foi muito bem. Exatamente. Senão já dizia na hora, né? Quando é que você ia começar. O francês fala na hora. Isso. O francês fala na hora. Brasileiro não. Chinês também não. O chinês, ele é o latino da Ásia. Ele é carinhoso, ele toca em você quando ele fala, ele é caloroso, ele é extremamente amável. O japonês é o alemão da Ásia. Ele é bem mais frio, bem mais seco, bem mais reservado. Mas o chinês não é nada disso. Não, e o que você está dizendo, na verdade, quando a gente falou do que a gente aprende em escola e não aprende, interpretar a pessoa com quem nós estamos conversando é vital para qualquer coisa. Mas eu não me lembro que curso alguém ensinou isso algum dia. Não ensina. Não ensina. Esse é um talento pessoal. Então, volta ao que você disse no começo, né, Sérgio? Qual é o seu talento? Provavelmente é tudo o que você acabou de dizer até agora. A tua capacidade de entender pessoas, entender necessidades, apresentar as coisas rapidamente e conseguir. Estou impressionado. Bom, nem tudo são flores e, apesar de todo esse sucesso, você teve, acho que foi 2018 ou 2019, entrar numa recuperação judicial. Isso deve ser doloroso, não? Doloroso foi diminuir o tamanho da empresa. E em 2011, eu faturei o equivalente a 10 bilhões de reais. Eu tinha 4.500 funcionários. Eu tinha 95 concessionárias. Hoje tem 10. E hoje tem 300 funcionários. Então, a gente fez assim. E agora estamos voltando a crescer. E agora, esse ano, o ano que vem, nós vamos crescer muito de novo. E é o seguinte, eu costumo falar, a diferença entre uma pessoa não é competente, mas a grande diferença de um campeão para uma pessoa normal é que o campeão, quando ele tropeça, ele levanta e segue em frente. E tropeçar faz parte. Eu aprendi muito com todos os erros que eu fiz. Ninguém aprende com acerto. Com acerto a gente fica arrogante. A gente aprende errando. E uma das razões pela qual criança aprende a andar é porque ela cai o tempo todo. Se você tem medo de cair, você não anda. Que é pessoas idosas. Se você tem medo de cair, não anda. Eu esquio muito bem. Eu vejo, de novo, todos os meus netos esquiando. Aquele que tem medo de cair, porque ele não quer se machucar e tal, ele não aprende a esquiar. Ele demora muito. Aquele que não tem medo de cair, ele aprende muito rápido. E quebra o tornozelo, normalmente. Às vezes. Mas aí é que aprende. Não, estou concordando, é isso então, mesmo. O que aconteceu? Em 2011, quando a gente lançou a Jaque, eu fiz muito barulho no Brasil. Contratei o Faustão, gastei uma fortuna em marketing. E no primeiro mês, a gente já vendeu 3 mil carros. A Toyota levou 10 anos para vender 3 mil carros no Brasil. E eu costumava falar, eu estou fazendo agora, com dinheiro, na época eu tinha dinheiro, a empresa era grande, tudo que eu aprendi nos últimos 20 anos, eu estou fazendo agora. Então, a gente fez um lançamento sensacional para a Jaque Motors no Brasil. E a gente pegou instantaneamente 1% do mercado brasileiro e 1,5% no segundo mês. E as montadoras se assustaram, a Anfávia, as multinacionais que fabricam carro no Brasil, porque carro no Brasil não é brasileiro, é multinacional que faz. Fizeram um lobby tremendo com o governo da Dilma e a Dilma aumentou a alíquota de importação.
E eu me lembro, minha mulher é mineira. Minha mulher falava, vai com calma, você está fazendo muito barulho, cuidado, etc. E quando eles aumentaram a alíquota de importação, aumentaram o IPI de carro importado, mas a alíquota na prática foi de 35% para 85%. Que era antes do tempo do Collor. Que era na década de 90. 90. E a OMC proíbe acima de 35%. Então, eles acharam lá com o IPI e aumentaram o IPI 30 pontos, que equivalia a uma alíquota de importação de 85%. Paramos de ganhar dinheiro com a minha perna Jack Motors. E a Jack Motors, o meu business plan, ele aguentava um aumento de alíquota ou um aumento de câmbio. E em 2012, o câmbio aumentou. O câmbio foi de 1,80 para 2,60. Aí acabou. Aí perdia dinheiro em cada carro que a gente vendia. Aí eu comecei a enxugar, demorei para enxugar. Enquanto isso sangrava. E a Citroën, eu era, em 2011, o maior distribuidor da Citroën do mundo. Eu vendi, em 2011, 38 mil Citroëns. Eu era de longe, dava 5 bi de faturamento. Eu era de longe o maior distribuidor da Citroën no mundo. Eu fui também... Começou a perder dinheiro. Comecei a perder volume. E dá para você ter uma concessionária que vende pouco, que vende 15 carros por mês. Primeiro, você não vai ganhar muito dinheiro, mas dá. Mas não é, ela é completamente da concessionária que vende 100. A concessionária que vende 100 carros por mês tem diretor, tem gerente de pós-venda, tem gerente de venda, tem gerente de usado, tem gerente administrativo. A concessionária que vende 15 carros por mês tem um cara que faz tudo. E não paga 150 mil de aluguel, paga 20 mil de aluguel. Então é outra empresa. E essa mudança eu demorei muito para fazer. Então eu sangrei. Eu fiz o que todo empresário faz, que a gente tenta não fazer, mas é assim... Você vai pôr no dinheiro, até que eu entrei no RJ. E eu fiz o erro que todo mundo faz quando entra em RJ. Entrei muito tarde. Porque RJ é quando você renegocia suas dívidas. É melhor fazer antes do que tarde. Porque antes você ainda tem estoque, tem dinheiro, tem um pouco de reserva. Quando você faz, porque você é obrigado a fazer, você não tem mais nada. Então a gente entrou em RJ em 2019. 2020 teve a pandemia, foi uau, não foi fácil. Desculpe, tem a desconfiança de todo mundo. Recuperação judicial no Brasil sempre foi algo que se entendeu como, não, tem um problema muito sério e vai quebrar, não é estar se preparando para a recuperação. Aliás, o nome é esse mesmo, recuperação. É que as estatísticas no Brasil, quando você entra na internet, tem estatística que fala que 2% das empresas recuperam, e tem estatística que fala que 40% recupera. Porque se você olha quem entrou nos últimos 5 anos, não saíram ainda. Por exemplo, nós vamos sair de recuperação judicial esse ano. Mas, por enquanto, eu estou nas estatísticas de quem não saiu. Então, eles falam, não sai. Mas depende do período que você pega. A diferença de recuperação judicial no Brasil, nos Estados Unidos, 60% das empresas recuperam. 60%. No Brasil, não. A estatística é muito confusa. Tem lugar que é 2%, tem lugar que é 20%, tem lugar que é 30%. Mas é bem menos que lá, por 2 razões. Primeiro, nos Estados Unidos, quando você entra em recuperação judicial, o tributo entra junto. No Brasil, a recuperação judicial não inclui tributos. Ou seja, o tributo é uma negociação à parte. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que nos Estados Unidos, eles consideram que você ter problema na sua empresa faz parte. Não tem esse negócio de... Faz parte, vai lá e recomeça de novo. Então, tudo é feito para a empresa que entra em recuperação judicial conseguir, vamos dizer, sair de recuperação judicial e continuar gerando emprego. Que o objetivo é esse. Então, mas nós vamos sair de recuperação judicial, já está tudo em ordem, a gente deve fazer o requerimento o mês que vem ou o mês seguinte. Foi uma experiência muito boa, de novo aprender muito. E agora nós vamos voltar a crescer. Nós acabamos de lançar no Brasil ônibus elétricos. Nós temos caminhão elétrico que a gente vende com sucesso e carros elétricos. E esse ano, para terminar esse ano a recuperação judicial e voltar ao normal? Depende, agora tem todo o processo judicial, porque você requer, o juiz tem que aceitar, tem que esperar 2 meses, tem que publicar. O processo todo leva alguns meses, mas a gente deve
ter a saída disso daí até final do ano. Eu queria te fazer uma pergunta que provavelmente todo mundo te faz todo dia, toda hora, carro elétrico, né? Mas queria fazer de uma outra maneira. Quer dizer, não entendo nada de carro. Eu realmente não entendo. Meu pai entendia muito, eu não entendo nada. Eu sempre dizia para ele, pai, não precisa ser mecânico para dirigir o carro. Ele dizia, você precisa ser mecânico para ser inteligente. Mas essas coisas assim. Pai e filho. A verdade é que quando ele compramos o primeiro Volkswagen, eu já entrei no carro, acertei o espelhinho, ele me deu um livro, chama Conheça Seu Volkswagen, que tinha cada parafuso, cada porca, ele falou, enquanto você não decorar esse livro, você não vai dirigir. Hoje é diferente. Então, eu realmente não entendo muito de carro. O que a gente supõe, lê, e todo mundo parece acreditar, é que o carro elétrico é o futuro. Agora, se um amigo seu, de longa data, chegasse e dissesse, Sérgio, eu nunca tive um carro elétrico, não entendo muito disso, estou lendo um monte de coisa, não batem nada com nada. Você me recomendaria comprar um carro elétrico já, ou é melhor esperar mais um pouco até a situação se ajeitar? A resposta para essa pergunta, e todo mundo me faz essa pergunta, é o que você quer fazer com o seu carro. Então, se você vai usar seu carro em uso urbano, carro elétrico é sensacional. Você nunca mais para num posto de gasolina, é silencioso, não vibra, não faz barulho, você gasta 40, 50 reais de energia em vez de R$1.000 de gasolina. É sensacional. Se você for viajar, não compre um carro elétrico. Carro elétrico para viajar na Europa é um perrengue. No Brasil, não dá para viajar. No Brasil não dá para viajar. Então, primeiro que o Brasil não é São Paulo. Vamos falar, por exemplo, de todo o Nordeste, que é... Se você pega Norte e Nordeste, você tem 30% do mercado do Brasil. Lá não tem carregador nas estradas. Então, você tem um carro elétrico em Salvador, se você for para Maceió, você não chega. Não tem carregador. Entre Salvador e Maceió, não tem carregador. Entre Salvador e Fortaleza, 1.000 quilômetros. Entre Recife e Fortaleza, 1.000 quilômetros, não tem carregador. Então, não dá para viajar. Então, você consegue ficar num raio de 100 a 150 quilômetros para você ir e voltar. Se você consegue carregar, você pode aumentar o raio para uns 200 quilômetros, que não é nada para um país continental. Se você não for viajar, compra um carro elétrico. Se você for viajar, não compra um carro elétrico. É um veículo urbano, então? Ele é essencialmente urbano. E eu sempre comparo, que é interessante, é o seguinte, 95% do tempo, a gente está sozinho no carro ou com só uma pessoa. É muito raro a gente ter 3 ou 4 pessoas no nosso carro. É muito raro. Mas ninguém compra carro de 2 lugares. A Smart se tentou e não teve sucesso. Porque você quer, o dia que você quiser colocar uma terceira pessoa no teu carro, você quer poder colocar. Então a gente anda com um carro enorme, com um banco atrás, que na prática, quem não tem filho, nunca usa o banco de trás. Mas você compra um carro que tem um banco de trás. Você não compra um carro que não tem banco de trás. Você não compra uma Fiorino, por exemplo, ou uma Saveiro, porque atrás não tem lugar. Então, o carro elétrico é a mesma coisa. Você pode viajar pouco, mas você quer poder ter a opção de viajar. Okay. Então, é assim, carro elétrico, nós estamos em São Paulo, vai para Ubatuba? Vai. Vai para Paraty? Não vai. Porque na ida, você vai ter que tomar cuidado. Na volta, você não volta. Então, eu vou esperar mais um pouco para comprar. Se você viaja, não dá. E eu te digo, não vai resolver, porque esse negócio, essa tecnologia de bateria, que o pessoal fala que vai melhorar tudo, vai demorar para melhorar. Porque um celular, se a bateria dura 5 anos, o celular já acabou antes. Um carro dura 30 anos. Uma tecnologia nova de bateria, o que vai acontecer daqui 10 anos com essa tecnologia nova? Vai pegar fogo? Não vai pegar fogo? Vai aguentar? Não vai aguentar? Então, os progressos de tecnologia de bateria, eles são... Não vai ter uma bateria revolucionária que daqui 3 anos está nos nossos carros. Não vai ter. Não vai ter. Porque nenhuma montadora vai querer correr o risco. Então, é um processo longo. Aí você fala carro híbrido. Tem 2 tipos de carro híbrido. Você tem o carro híbrido caro, BMW, Mercedes, Audi, etc., de 400, 500, 600 mil reais, que tem um motor a gasolina de
250 a 300 cavalos, e que tem autonomia elétrica de 100 km, 150 km, e a potência junta é 400 cavalos. Então, na cidade, você tem um carro sensacional, que faz 30, 40 km por litro, e na estrada, quando a bateria acabar, você ainda tem um carro de 300 cavalos. Mas esse é carro de 400, 500 mil. O carro híbrido chinês, que eu vendo, vou lançar o nosso híbrido daqui a pouco, ou outras marcas concorrentes vendem, que custa 250 mil, ele tem uma autonomia elétrica de mais ou menos 100 km. Ele acrescenta 400 quilos no carro, ele acrescenta 50 mil reais no carro. Ele tem um motor 1.5 a gasolina, 150, 180 cavalos, e ele tem, quando você tem bateria, você tem um carro de 300 cavalos. Então, na cidade é sensacional. Você tem um carro de 300 cavalos, faz 30, 40 km por litro, porque o elétrico funciona o tempo todo, e você carrega na tomada 2 vezes por semana. Viajou. Yeah. Os primeiros 100 quilômetros, você tem um carro de 300 cavalos. Aí acaba a bateria. E você não para carregar. Agora você está com um carro de 2 toneladas com motor de 150 cavalos. Na prática, você está com um carro que tem uma relação peso-potência do 1 no mili. Então, na subida, os caminhões te passam. Na descida, você passa eles. Então, por exemplo, você vai de São Paulo para o Rio, você tem 120 quilômetros de alegria, com um carro genial, e depois você tem um carro de 2 toneladas com motor 1.5. Ele vai. Mas não é... Por exemplo, você vai para Campos do Jordão. Até Taubaté você tem um carro com 300 cavalos. Quando começa a serra, você tem um carro com 150 cavalos. Então, o carro híbrido, ele resolve esse problema? Ele resolve. Mas você tem que saber que quando você viaja para Bauru, depois de 100, 120 quilômetros, você tem um carro pesado com motor pequeno. E tem outra coisa. Esse carro de manutenção, a gente é... credenciado CATL para pós-venda de bateria. Esse carro é um carro complexo. Ele tem 400 quilos a mais de máquinas. Ele tem toda a parafernália de um carro térmico e toda a parafernália de um carro elétrico. E uma eletrônica sofisticada que conversa com os dois. Isso, daqui 5, 6, 7 anos, quando pifar, pode encostar o carro. Porque vai custar 100 pau para consertar, você não tem 100 pau. Então, de novo, na internet, hoje tem informação, digita lá, Volvo fora da garantia híbrido. O cara fala, paguei 90 mil reais para consertar meu carro. Porque é uma tecnologia sofisticada. Então, a tendência, já acontece na Europa, é o híbrido usado ter um valor de revenda mais baixo que o carro a gasolina sozinho. Então, qual é a solução? A solução é uma mistura de um monte de coisa. Nós temos a solução no Brasil, que é o álcool. A gente fabrica 600 mil barris de álcool por dia. Mas o carro elétrico é uma solução parcial para a mobilidade urbana. Para ônibus urbano, sensacional. Tudo vai ser elétrico. Para caminhão de última milha, tudo vai ser elétrico. Para van da Mercado Livre, tudo vai ser elétrico. Mas para uso pessoal... vai demorar. Uma coisa impressionante. No ano que você nasceu, tinha o Gordini. E minha mãe teve um. A propaganda do Gordini, a primeira propaganda, dizia 40 HP de emoção. Gordini 2. Gordini 2, com um motor de liquidificador, mais ou menos. É interessante, né, que na época, né, para quem viveu aquela época, o Gordini, o DKV Wemarg, né, aquilo era uma maravilha. Quer dizer, quando é que você descobre que uma coisa é ruim ou é boa? Quando você tem com o que comparar, né? Você não tem comparação, então o que existe nesse momento... Eu imagino que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, se essa entrevista ainda existir em algum lugar, o pessoal vai dizer, puxa vida, o pessoal lá naquele ano, era que ano, lá 2023, não entendia muito das coisas. Olha quanta coisa aconteceu que eles não previram. E eu acho que, de certa forma, ser um sucesso é mais ou menos arriscar, né, e tentar antecipar o que vai acontecer, que é exatamente o que você está fazendo, inclusive com a recuperação judicial. Eu queria te fazer uma última pergunta, que nós já estouramos o tempo a horas. Eu andei procurando aí em redes sociais e
O pessoal fala muito de você como gestor de pessoas, né? Eu achei uma palavra maravilhosa aqui, do seu estilo. Alguém disse que você é abrasivo. Eu, quando li, eu falei, deve ser um elogio, mas eu vou perguntar. Não podia deixar passar. O que é abrasivo, seu... tinha uma outra pessoa que dizia assim, não, o Sérgio é o seguinte, ele nem termina de pedir e já está cobrando. Eu diria o seguinte, primeiro, aí eu vou te fazer a pergunta, você conhece um empresário que cria empresas que não seja abrasivo? Porque não é fácil criar empresas. Então, uma coisa é você chegar numa empresa que já está estruturada, que já está funcionando e que você mantém funcionando. Mas quando você cria uma empresa, ou quando você pega uma empresa com 100 pessoas e você puxa ela para 5.000, não dá para não ser abrasivo. E eu costumo falar, e eu trabalho isso porque eu vejo na Europa, eu vejo na China, eu costumo dizer homem forte, empresa forte. Homem fraco, empresa fraca. Então, o líder de uma empresa tem que ser abrasivo para criar coisas e fazer a coisa andar, porque senão não anda. Esse é o abrasivo, é intenso. É intenso. Volume de voz alto? Sim. Às vezes eu leio coisas que hoje estão se escrevendo. Tem muita coisa, né? Consultores de empresa dizendo assim, não, no século XXI, agora, né, não existe mais diferença entre o líder e o chefe funcionário, né? Chefe está fora de moda agora. Não existe mais diferença, essa linha ficou tênue. Aí você discute abertamente. Eu falei, aonde isso? Aonde isso? Nós temos 5 milhões de empresas registradas no Brasil de todos os tamanhos. Eu acho que tem 10 que são assim. Sabe? Eu acredito muito, por exemplo, em liderança por exemplo. Eu sou praticamente o primeiro a chegar no escritório e com certeza o último a ir embora. Então, eu trabalho muito. Eu acho que se você toca uma empresa, você vai ter que trabalhar muito. Porque eu conheço pouquíssimas pessoas de sucesso que tocam empresa, que chegam na empresa às 10, 11 da manhã. Pouquíssimas. E esses, às vezes, não criaram a empresa, já existia quando eles chegaram. Mas eu acredito em liderança, por exemplo. Exemplo é super importante. Ok. Eu não tenho dúvida. Eu só queria ouvir isso de você, porque normalmente, as abrasivo, não, eu não. Não, eu sou. Não, tá. Realmente, eu achava que você fosse. Então, Sérgio, obrigado de coração pelo tempo, demais. Pelas lições, pela gentileza de responder qualquer coisa, né? Eu perguntei isso antes para vocês. Vocês têm problema com pergunta? Não. Posso ter problema com a resposta, mas com pergunta... Então, obrigado de coração. Obrigado a todo mundo que nos viu. Que maravilha, Sérgio. Que maravilha. Até a próxima vez.